Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Olá, meus amigos, uma boa noite a todos vocês que já nos acompanham aí de casa nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, agora exatamente 8 horas e 8 minutos aí, com ressalva dos amigos que têm um delay para receber a nossa mensagem. Já quero dar aqui uma boa noite a todos aqueles amigos que sempre vão
compartilhando a nossa transmissão. Hoje estamos simultaneamente em 3 páginas, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, na página do nosso querido amigo Alexandre, o Centro Espírita, fugiu o nome do centro, o Alexandre aqui que está com a gente, e na página do Centro Espírita Moacir Fernandes. Pessoal, é uma alegria muito grande tê-los aqui. Nós temos já vários comentários de boa noite, uma boa noite a todos. Ana Lúcia, Dona Tereza, que já deve estar por aqui, a Silvia, tantas pessoas que nós já conhecemos, e aos amigos aí, os novos amigos, que possam compartilhar essa transmissão para que a gente possa chegar cada vez mais a mais pessoas. É tão bom quando a mensagem da doutrina espírita consegue chegar a pessoas tão distantes. Quem puder ir falando aí de onde nos assiste, nós vamos aqui compartilhando. E agradecer aos amigos do bem, Alexandre, que falha, cara, o nome... eu tô meio perdido, Alexandre. Mas hoje nós recebemos aí um grande amigo, Alexandre Luiz Matias, com um tema que quase não dá polêmica. Ele vai falar de laços de família. E já vou colocar o Alexandre aqui, porque o Alexandre a gente nem conversou. O Alexandre está fazendo 30 lives por dia, cara. Várias lives aí por dia, olha que bacana. Nós estamos alcançando várias pessoas lá no Balneário Camboriú. Manda o endereço aí que a gente faz uma visita aí no Balneário Camboriú. Alexandre, seja bem-vindo, uma boa noite para você. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Poxa, várias pessoas de vários cantos do nosso país aqui hoje para ouvir a mensagem da doutrina espírita e esse tema que quase não tem polêmica. Mas hoje, antes da gente dar início aos trabalhos da noite, eu vou convidar todos para a gente fazer a nossa prece inicial. Então, convido cada um a fechar os olhos por um momento e levarmos os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, agradecendo por mais esta semana que se inicia, que possamos ter no dia de hoje energias renovadas para continuar nossa luta, a nossa jornada do dia a dia. Pedindo sempre que a espiritualidade nos ajude com nossa paciência, com nossa coragem, com nossa resignação, ferramentas tão úteis para que a gente siga firmes e fortes. Pedindo sempre que a espiritualidade possa ajudar-nos a compartilhar essa luz que há nas casas espíritas, que há no coração de cada um de nós, envolvidos pela prece, e que essas boas vibrações possam chegar àqueles irmãos que por algum motivo passam por uma dificuldade, para aqueles irmãos que se encontram no desânimo, que eles recebam essas boas vibrações e compreendam que continuar nessa jornada é o melhor caminho. E mais uma vez agradecemos ao Mestre querido por mais esta oportunidade, que a doutrina possa tocar nossos corações e que principalmente possamos pôr em prática tudo aquilo que vamos aprender na noite de hoje. Agradeço mais uma vez e que assim seja. Ale, cara... Hoje, dia corrido, hein, cara? De uma live para outra. Deve ter mais 2 hoje, Lê? Não, pelo amor de Deus. Tá ótimo. Quando tá dando para trabalhar, tá bom, Paulinho. Então tá bom, cara. Pessoal, eu vou deixar o Ale aqui com você, lá do nosso amigo lá de Pederneiras. Tem tantos amigos já lá deles aqui, do Amigos do Bem. Então, Ale, uma excelente palestra para você, que você possa aí passar a doutrina com toda a seriedade, com toda a clareza, que sabemos que você tem capacidade para isso. Eu saio daqui e volto no final. Ale, excelente palestra e um grande abraço, meu amigo. Obrigado, Paulinho, obrigado. Gente, boa noite a todos. Primeiro, Paulinho, a gente mal realmente conversou, quem estava acompanhando, né, estou vendo muita gente aí que estava com a gente no projeto do chamado Monte Rodrigo, que, aliás, foi extremamente útil, interessante, né? Maria Tereza, gente, boa noite, estou vendo vários comentários aí, hoje não dá tempo, eu não consigo ir comentando, mas o Paulinho está administrando lá. Nós vamos fazer naquele mesmo formato que a gente tem feito, tá? Como o Paulinho falou, para variar, né, eu acabo escolhendo os assuntos que quase não dão problema, quase não são difíceis da gente conversar. Brinquei com ele agora há pouquinho, que falei com o Rodrigo lá no término da outra palestra, que quase ninguém mais tem problema de família, né? Uma coisa totalmente resolvida, que a gente já tem uma clareza muito grande em relação a isso. Mas a ideia é nós conversarmos um pouquinho, gente, sobre laços familiares e nós tentarmos trazer... Eu sempre digo que falar sobre doutrina espírita
isso nos assusta um pouco. Nós temos falado muito com essas... Aconteceu muita coisa boa, né? Com a pandemia, a gente tem conversado muito disso, abrindo vários canais. O Paulinho, eu sempre digo, eu gosto muito de ressaltar, gente, alguns trabalhos que são de amigos, mas que são trabalhos que não apareceram do nada, que não surgiram porque teve a pandemia, então todo mundo está fazendo, então nós vamos fazer também. O Moacir Fernandes, ainda do Artina, já faz esse trabalho das transmissões há muito tempo. Então, não foi que resolveu fazer agora, porque todo mundo estava fazendo. Já é um trabalho de longa data, um trabalho de muita qualidade, com muito cuidado com palestrantes. Eu sei que o Paulinho tem todo esse cuidado com quem convidar. Ele é maluco de me convidar, né? Mas, assim, tirando eu e alguns outros que são mais atrapalhados que eu, nós sabemos da seriedade do trabalho do Moacir Fernandes. É uma casa que nós temos um carinho e um respeito muito grande, que sempre nos recebeu com muito carinho, com muita atenção, sempre que estivemos lá presencialmente. Já fizemos, acho que 2 transmissões depois da época da pandemia, enfim, são parceiros. O Paulinho é um grande parceiro do Alunos do Bem, tá? E, então, o primeiro grande assunto, a primeira coisa que eu gostaria de falar é isso, é ressaltar que esse trabalho do Moacir Fernandes não surgiu agora por curiosidade, ou porque todo mundo estava fazendo, como a gente tem visto muitas casas, muitas pessoas fazendo as transmissões, porque está todo mundo fazendo, vamos fazer. E o caso do Moacir Fernandes não é um desses, tá? Eu sempre digo, porque apareceu muita coisa, né, durante esse período de pandemia e tudo mais, como eu disse, muita coisa irresponsável, muita coisa sem base doutrinária, muito achismo. E quando nós vamos falar de um tema tão complicado como esse, e é difícil, né? É um tema, eu brinquei no começo, mas é um tema que nós passamos, né, gente? Nós convivemos com isso diariamente, né? Afinal de contas, é onde nós nos encontramos, gostando ou não, sendo revoltado, rebelde, triste, feliz. É a realidade que nós ainda temos, e a doutrina nos deixa muito, muito clara, de que é uma das principais, ou a principal ferramenta que a espiritualidade, que o Pai nos dá, de muitas coisas, né? De aprender a amar, de conviver, enfim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. E como eu disse, eu sempre acho que é muito interessante, tenho certeza que é muito importante nós falarmos de doutrina espírita, principalmente embasados e respaldados, né, para não restar dúvida, para não ser o Alexandre que falou, ou o Paulinho, ou o Centro Moacir Fernandes, ou o Amigos do Bem, que fez uma palestra e falou alguma coisa. Não. Eu acho que quando nós nos colocamos na situação de falar sobre doutrina espírita, o primeiro grande objetivo, a primeira grande preocupação que nós deveríamos ter é falar embasados na doutrina espírita. Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho, tá? Nós vamos falar de algumas citações do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, para que nós conversemos um pouco sobre isso. O tema é muito longo, nós não conseguiremos fazer em 45 minutos, 1 hora, tá? E se tiver muita pergunta, eu sempre falo isso, se tiver alguma coisa muito pertinente, prefiro que a gente converse sobre essa dúvida do que a gente seguir o script da palestra, que normalmente eu monto, estudo e acabo colocando. Prefiro que a gente tente esclarecer algumas dúvidas à luz da doutrina, embasados nisso que a gente preparou, para que a gente tente entender um pouquinho mais, que a gente consiga um entendimento, um consolo, algumas explicações que a doutrina espírita nos dá com mais riqueza do que eu acredito, do que de outras crenças, de outras denominações religiosas, tá bom? Então, a ideia, gente, é nós vamos começar assim, ó, os verdadeiros parentes de Jesus. É uma passagem que nós ouvimos muito, conversamos muito. Ele perguntou, quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e eis os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa vocês lembram, uma passagem conhecidíssima do Evangelho, está em Marcos 3, 20 a 21 e 31 a 35.
Então, daí nós já começamos nós já conseguimos, dentro da doutrina espírita, se nós quiséssemos conversar sobre família, só usando essa passagem, essa fala de Jesus, nós teríamos 1 hora de conversa. Porque aqui ele já deixa muito claro para nós, pelo menos a mim, quando comecei a querer entender essa frase, porque é uma frase que a gente repete, eu sempre digo isso, tem muita coisa que nós repetimos na doutrina espírita, e isso está acontecendo com frequência, sem a gente questionar, raciocinar, tentar entender o que ele quis dizer, por que ele falou aquilo. Tem muita gente que quando lê isso fala assim, nossa, mas então ele desprezou a mãe numa situação, né? E eu pensei isso quando era muito moleque. Falei, mas pô, por que ele falou tão grosso assim com Maria, né? Pô, quem é minha mãe? Então, e não, né? Quando a gente começa a estudar, e a doutrina espírita nos dá isso com uma clareza muito grande, com uma riqueza muito grande, a explicação dele, por si só, já resolveria. Mas a gente ainda é difícil, nós somos teimosos ainda, né? Nós temos uma dificuldade de entender. Quem fizer a vontade de Deus, ou do meu pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que ele está falando? Que esses são os verdadeiros laços. Os laços afetivos, os laços de amor. Então, quando ele fala, quem faz a vontade do meu pai, esse eu considero meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele não está, de maneira alguma, desprezando, ou menosprezando, ou diminuindo a importância da mãe nessa fala, né? De maneira nenhuma. Ele está simplesmente nos dizendo que o que nos liga como irmãos, o que nos liga realmente, são os laços de amor, principalmente, quando ele fala isso, é mais pesado do que a gente está acostumado. Porque ele está falando que esses laços são os que fazem a vontade do pai. Esse ele considera irmão, irmã e mãe. Então, a batata começa a sair, né? A gente começa a entender que, muito pelo contrário, né? De maneira alguma ele diminuiu a importância da mãe, mas deixa muito claro que não é o laço sanguíneo, que não é isso que faz o laço realmente de amor verdadeiro, que nós podemos considerar como irmão, né? Aí nós começamos a entrar na doutrina. Nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser depois procurar, depois eu deixo as perguntas, ou depois vocês podem procurar com calma na transmissão também, que fica disponível na página do Moacir Fernando, Amigos do Bem, no YouTube, tá? Os laços do sangue não criam forçosamente os liames, as ligações entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8 e 9. Então, logo depois que nós entendemos esse comentário de Jesus, lá no Evangelho, Kardec vem nos dizer, os laços de sangue não criam forçosamente as ligações entre os espíritos. Então, aqui, a doutrina já começa a tentar nos mostrar que o que nós ainda temos a visão curta, ainda a visão muito pequena, porque nós ainda olhamos com o olhar da matéria, né? É muito difícil para nós ainda transpor esse olhar de que quem é da minha família é o meu irmão de sangue, a minha mãe de sangue, o meu pai, o meu tio, o meu filho de sangue. Então, ainda para nós, isso é muito forte. Ah, mas Alexandre, então quer dizer que a gente não tem que ter essa ligação? Eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo, é claro que sim. Mesmo porque essa foi uma das maneiras que foi encontrada de que nós conseguíssemos aprender a amar mais fácil, através do convívio. Mas ele deixa muito claro que os laços de sangue não criam forçosamente as ligações entre os espíritos, os liames entre os espíritos. Na questão 207 do Livro dos Espíritos, ele faz um questionamento, que é um questionamento extremamente corriqueiro, de que nós recebemos essa dúvida, esse questionamento em muitos atendimentos fraternos, em muito bate-papo, em muita palestra. E quando a gente foi montar essa palestra, foi justamente nesse sentido que eu tentei trazer. Então, na questão 207, ele pergunta assim, os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Eles também lhe transmitem alguma semelhança moral?
Então, primeiro ele faz uma afirmação que nós sabemos, a genética está aí, a ciência está aí, nós sabemos que isso existe comprovadamente, cientificamente. Os pais transmitem muitas vezes aos seus filhos semelhança física, genética, perfeito. Ele afirma. E depois ele faz uma pergunta para os espíritos. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Olha a pergunta, nós já não fizemos essa pergunta centenas de vezes, quando nós olhamos para alguém e falamos assim, não é possível que esse traste puxou exatamente a mãe ou o pai. Nós não falamos isso normalmente? Normalmente é assim, quando o pai briga com a mãe, ou a mãe briga com o pai, é mais fácil, mais comum, a puxou para o pai. Né? Isso é normal. E a pergunta dos espíritos, a resposta dos espíritos é fantástica e acaba com essa bobagem. Não. Uma vez que tem almas ou espíritos diferentes, de novo, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Então, o que eles estão falando aqui? Ó? Que a semelhança moral, eu não herdo, como eu herdo as características físicas através da genética, eu não recebo dos meus pais biológicos essa herança moral. E aí, antes que alguém já levante e fale assim, não, mas depois da formação ele vai seguir os exemplos. Nós vamos chegar lá. Mas a pergunta de Kardec, presta bem atenção, os pais transmitem muitas vezes suas semelhanças físicas. Eu, Alexandre, transmiti algumas, através dos meus genes, foram parecidos, semelhantes. Geneticamente, eu tenho alguns traços que foram passados para Carolina e para o Alexandre. E ele afirma isso, e a genética está aí para comprovar. Show. E aí ele pergunta isso, que é importante, mas ele transmite a semelhança moral? E os espíritos respondem que não. Porque cada espírito é um espírito. Eu tenho a minha bagagem, eu tenho o meu histórico espiritual de várias existências. E a reencarnação nos mostra isso, porque senão, gente, é mais uma prova da reencarnação, simples e clara. Por quê? Porque se eu tenho uma bagagem, senão a pergunta de Kardec faria muito sentido. Ué, mas se nós nascemos no berço, se nós somos criados quando viemos para cá, e quando desencarnamos é só essa existência, então tudo isso deveria vir já numa bagagem, junto no mesmo pacote. Né? E eles falam que não, que isso vem depois. E na 207A, Kardec, não contente, faz a pergunta, de onde vem, então, as semelhanças morais que existem, algumas vezes, entre os pais e filhos? Falei para vocês que Kardec ia perguntar antes de vocês isso. Então, Kardec fez a 207, ele afirmou, os espíritos responderam que a parte moral não vem do pai e da mãe, não é herança, mas Kardec, não contente, na 207, ele vai, de onde vem, então, as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Opa! Peraí, então quer dizer exatamente o que os espíritos responderam. Que normalmente nós somos atraídos, e isso a doutrina nos deixa muito claro, por afinidades, por semelhança. E eles falam, são espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Então, quer dizer exatamente isso. Que o traste que é o seu marido, a sua esposa e o seu filho têm, são afins. São espíritos que têm os mesmos gostos, os mesmos defeitos, o prazer pelas mesmas coisas, muitas vezes. Por isso que são atraídos. Deixa eu só ver, Paulinho, você vai estar colocando aí, né, para a gente, se tem dúvida, eu não estou conseguindo acompanhar todos, estou vendo muito comentário. A Gessi está falando, pode fazer a pergunta, o Paulinho está comandando lá, mas pode fazer. Se eu souber responder, eu respondo, senão eu procuro e depois eu tento responder no particular. Tá bom? Obrigado, Paulinho. Então, na 203, nós voltamos um pouquinho, nós falamos na 207, os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhes a vida animal, a quem uma nova alma mais tarde vem acrescentar a vida moral? Dão-lhe apenas a vida animal.
porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, olha a construção, né? Isso lembra que nós falamos da 207, eu é que mudei a sequência para a gente ir conversando de acordo com o que eu acho que a gente pode tentando explicar melhor e conversar um pouco mais. Então, ele perguntou, e aí antes ele já tinha perguntado, os pais transmitem aos seus filhos uma porção da sua alma ou limites andares da vida animal? Olha a pergunta de Kardec, ele está perguntando assim, ó, então, alguma parte do meu espírito foi para o Alexandre ou para a Carolina? Essa é a pergunta de Kardec. Essa é a pergunta que ele está fazendo. Falou, alguma coisa do espírito do Alexandre foi para o filho dele, que nasceu depois? E os espíritos respondem, dão-lhe apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. O que ele está dizendo com isso? Cada um. Cada espírito é extremamente individual. Eu sou um espírito completamente diferente do Alexandre, filho, da Carolina. Isso nós notamos claramente, muito claramente. Voltando lá no Evangelho, parentela com a alma, aquele item que eu falei com vocês no comecinho, não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, agora aqui que começa a batata dos pais aí a assar. Porque até agora estava lindo, né? Porque até agora a gente pode tirar toda a responsabilidade nossa nas duas questões anteriores, na 207 e na 203. Por quê? Porque nós não temos responsabilidade nenhuma. O espírito é individual, ele vem, faz o que ele quer, ele já tem a bagagem espiritual, foi isso que nós conversamos, então nós não temos nada. Mas aí os espíritos sempre falam, não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o corpo material. Entra a parte, o Paulinho está com o filho pequeno, mas ele que nasceu 2 de setembro é ser de luz, é espírito elevado, não vai ter problema. Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, o que eles estão falando aqui? Que aí começa a ser muito sério para os pais. O pai não cria o espírito é individual, traz a sua bagagem, já tem o seu histórico, já tem a sua história espiritual de milênios, de centenas de encarnações, mas, no entanto, é obrigação do pai auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, não sou eu que crio, mas eu sou responsável. Eu não vou ler esse item inteiro, mas eu vou deixar como sugestão, tá? Até se o Paulinho puder depois anotar aí para a gente na página, Paulinho, para quem quiser copiar, que eu acho maravilhoso, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, a missão dos pais, chama, tá? É grandinho para dar tempo, é que eu estou com medo de passar muito, eu sempre estouro meus horários, gente, e aí eu fico com receio de fazer. Aí eu vou ler rapidinho aqui, tá bom? Missão dos pais, Santo Agostinho, Santo Agostinho tem que ler, né? Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua experiência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Por isso que eu falei para vocês que estava muito bom quando eles falavam que a gente não tinha, que o espírito não era ligado, que a gente não dava nada do nosso espírito filho, que a responsabilidade era individual. Mas olha a mensagem de Santo Agostinho em relação a isso. Do quanto ele deixa claro
que é a nossa responsabilidade enquanto pais em relação a esse espírito que está sob nossa tutela. Essa segunda parte, gente, serve demais para nós. Eu sempre falo isso no estudo, quando a gente está batendo papo. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores. E no comecinho ele fala, desde pequenininha a criança manifesta os instintos bons ou maus. Isso nós percebemos, né? Isso nós percebemos constantemente. É que nós nos fingimos de não... Melhor não, nosso filho é bonzinho, né? Não é ruim assim. É a idade dele, é da idade, depois ele vai melhorar. Cuidado. Aquilo que eu sempre digo, a Ana sempre dá esse exemplo lá, o filho que leva embora a borrachinha para casa, e você não fala nada, está mostrando que tem indício perigoso. Cuidado. Cuidado o que está fazendo, cuidado como é que você está deixando ele levar em relação a isso. Então, desde as coisas pequenas, Santo Agostinho nos fala que desde pequeno nós damos indícios de características boas ou ruins. Então, é nossa obrigação estar atento para isso. E nós vivemos, nós sabemos disso, né? Nós temos vivido, infelizmente, um momento de que nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de falar não. Nós temos uma dificuldade muito grande de falar para um filho que não é para fazer. Nós temos uma dificuldade muito grande de falar para ele que está errado, que aquilo ali não é para fazer. Por quê? Porque não vai dar. Você já sabe o que é lá na frente. Por quê? Porque moralmente está equivocado. E cuidado para a gente não falar isso, a gente sempre diz, e muitas vezes nós fazemos e cometemos. Ah, não é para fazer porque eu estou falando que não é para fazer. Não, eu acho que nós já temos consciência moral e condições morais e intelectuais para conversar com o filho e explicar quais as razões que ele não pode roubar uma borracha, que ele não pode agredir uma criança, que ele não pode ser racista desde 4 anos de idade, que nós vimos na televisão essa semana. Hoje, ainda essa imbecilidade com cor, com raça, quer dizer, nós criamos. Eu vou ver aqui, César, boa noite, sou divorciado há 12 anos, convivi com a minha esposa há 30 anos e ela quis se separar. Eu trabalhava muito e essa reclamação dela. Conheci outra pessoa, estamos juntos há 10 anos. Eu a trato o melhor que possível, ela também me trata muito bem, porém não conseguimos mudar bem, ou seja, ter um lado afetivo. Pergunto, problema espiritual? César, seria uma prepotência nossa, né, da nossa parte, afirmarmos isso. Por exemplo, pode ser N motivos. O lado espiritual pode ter um peso muito grande? Com certeza. Podem não ser espíritos afins ou ter algum problema de relação? Sim, pode ser. Mas, primeiro, eu sempre digo que nós temos por obrigação eliminar todas as possibilidades da matéria. Ué, por que será que eu não me dou bem? Ela me trata bem, mas será que eu não tenho chulé? Será que eu não deixo a pasta de dente aberta na pia e isso incomoda? Será que eu não deixo luz acesa e isso incomoda ela? Às vezes, gente, coisas pequenas, coisas que passamos, às vezes nós olhamos, nós temos esse hábito, naturalmente, normalmente o que nós fazemos? Nós achamos que o que não nos incomoda, não incomoda os outros. Né? Ah, mas não é possível que tenha uma implicância com isso. Para você pode ser muito pequeno. Às vezes, para outra pessoa é uma coisa muito séria. Para outra pessoa, isso incomoda a ponto de atrapalhar o meu relacionamento. Então, primeiro, sempre tentemos eliminar as possibilidades da matéria. Depois nós vamos pensar se há uma influência espiritual. Pode haver? Pode haver. Podem ser espíritos que não são afins, que estão vivendo um resgate por algum motivo? Sim, pode ser. Mas primeiro tentemos excluir todas as possibilidades materiais, todos os problemas de relacionamento que são os comuns. Às vezes eu sou muito ciumento e ela não gosta, não fala nada, porque é para justamente não ter discussão, enfim. O leque é muito grande, né? Então a gente afirmar, bater o martelo de que há um problema espiritual, difícil. Pode ser? Pode. Mas eu acho que nós não temos essa capacidade. E se alguém falar para você que tem essa capacidade, corre. Corre porque não é para ter.
Nós não temos essa condição. Não vai ser nem o médio, nem o pai de santo, nem o Alexandre, nem o Paulinho, nem o amigo do bem, nem o Assis Fernandes, que vai te conseguir afirmar para você e falar assim, olha, é sim, é um problema espiritual. Primeiro exclui, tenta excluir as coisas que talvez estejam atrapalhando esse relacionamento. Tá? E depois nós partimos para o lado espiritual. A Luciene. Então, podemos dizer que ocorre o mesmo com filhos adotivos, que possuem semelhanças morais e físicas, são espíritos afins. Luciene, eu sempre digo, nós temos uma palestra sobre filho adotivo, e eu digo sempre no final dessa palestra, quando a gente está conversando, que quem é pai, quem resolveu adotar um filho, resolveu adotar uma criança, um adolescente, chega num determinado ponto que você conversa com esses pais e você não ouve nem do pai, nem da mãe, e nem do filho, que é um filho adotivo. Eles não são pais adotivos, eles são pais. O filho não é um filho adotivo, ele é filho. Então, as características físicas, muita gente diz que você acaba adquirindo muitos trejeitos, muitos gestos, muitos hábitos, muitas manias, que acabam remetendo a semelhança física ao pai ou à mãe adotiva. Isso é um fato, mas geneticamente não. A ciência não entraria nisso daí que a gente falou lá atrás. Por quê? Porque geneticamente o que tem de semelhança física dos pais biológicos. Tá? Com relação às morais, não. Com relação às morais, aí fica muito claro. Por quê? Porque não foi à toa, nós sabemos disso, tem vários estudos em relação a isso, nós sabemos perfeitamente que essa ligação através do pai adotivo, do filho adotivo, ela é exatamente ou muito parecida com o processo do pai biológico. Isso já foi programado, já foi pré-estabelecido, tem uma coisa já engatilhada, muito arrumada para que isso tenha dado certo, para que isso case. O pai biológico e a mãe biológica tiveram importância fundamental para a vinda desse espírito na matéria, mas quem vai criar, quem vai transmitir isso que nós vamos conversar agora, que o Santo Agostinho fala que é responsabilidade nossa, são os pais que estão criando. E aí esquece esse rótulo de pai adotivo ou filho adotivo. Pai é pai, mãe é mãe, gente. Não existe isso. Para quem vive amor de pai e filho, essa palavra não faz mais sentido. Faz sentido na lei. Pode ir advogado, pode falar para ele. Então é obrigado a fazer o documento de adoção, enfim. Mas para o pai e para a mãe, isso simplesmente não existe. Tanto que eu falo para você, quando você conversa com pais adotivos, e você pergunta, eles não vão te falar que eles são pais adotivos. Eles vão falar que eles são pais de tal, de fulano, de fulana. Então, a parte moral, nós vamos moldar de acordo com a nossa responsabilidade, com as nossas obrigações, como fala Santo Agostinho. Agora, a característica física, não. A característica física, ela é dos pais biológicos, né? A parte hereditária da semelhança, ela é da parte ciência, não tem... Mas é o que eu falo para você está me perguntando isso porque muita gente fala isso, né? Nossa, ninguém fala que ele é adotivo porque ele é muito parecido com o pai ou com a mãe. Mas isso muita gente diz, alguns estudos, que é muito por conta da convivência, por conta do contato, por conta de seguir os modelos. Que eu falei para você, às vezes o trejeito, o jeito de falar, maneira de se comportar, maneira de se vestir, maneira de andar, acaba pegando muito. Então, às vezes, a gente acaba achando que aquele filho é muito parecido com aquele pai, com aquela mãe, que não é o pai e a mãe biológico. Espero que eu tenha respondido, senão depois você entra no meu particular e a gente conversa mais, tá bom? Quando os pais estão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, não tente se inculpar a si mesmos, podem conservar a consciência tranquila. Santo Agostinho também. Primeiro, Santo Agostinho dá aquela orientação de que nós somos extremamente responsáveis pelo crescimento moral desse espírito, que está sob nossa tutela, mas agora ele fala uma outra coisa. Ele explica melhor, ou pelo menos acalma o nosso coração, né? Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, ou quer dizer, se os filhos não seguem as orientações do pai, não tem que se inculpar a si mesmos e podem conservar a consciência tranquila.
lá no mesmo capítulo, tá? Lá no capítulo 14, esse no item 9, tá? Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Aqui, está no Evangelho também, tá? No capítulo 14. Aqui dá mais 1h30 de conversa, né? A gente podia parar por aqui. Porque aqui muita gente vai falar assim, ó, e agora fica uma explicação muito, muito, muito difícil para nós. Por quê? Olha o que ele fala para nós, Kardec. Ó. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ai, ai. Aí alguém vai virar e vai falar assim para mim, já, ó. Ah, não. Eu sempre ouvi falar, Alexandre, você já está me confundindo tudo e falando uma coisa que eu já ouvi de muitos outros palestrantes falando que não. Que normalmente a gente vê para a Terra com um monte de desafeto, que é para todo mundo se acertar, para aprender a amar. E agora você está falando que Kardec falou para mim que, sobretudo, os parentes mais próximos são, as mais das vezes, espíritos simpáticos. O que vocês entendem por espírito simpático? Que essa é a grande questão para a gente começar a conversar sobre esse assunto que vai demorar 1h30. E o Paulinho vai me matar. O que seria, o que ele está dizendo para nós que é espírito simpático? Vocês acham que espírito simpático é a simpatia, aquela que a gente entende aqui na matéria? Que é o espírito que simplesmente nós temos simpatia da maneira com que a gente entende? Não, minha gente, nós usamos o nosso termo simpático porque nós só queremos os simpáticos, que são os bonzinhos. Mas a Ju já está falando, ó, são aqueles que têm afinidades conosco, independente de laço sanguíneo. Assim, Ju, é muito nesse sentido. Mas a Ana também está ajudando lá, espíritos que gostam das mesmas coisas. Então, o simpático aqui, para nós, é mais preocupante e nos tira o papel do vitimismo quando nós falamos que nós não temos culpa de estar. Eu não escolhi para estar aqui. Não, você provavelmente não escolheu. Aliás, você deve ter escolhido, mas se você prefere acreditar que você não escolheu, continua acreditando nisso. Mas o que eles nos falam aqui que é mais preocupante? Os que encarnam na sua família, todos esses que estão aí perto, próximo, sobretudo os parentes próximos, são, mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados, que expressam afeição recíproca na vida terrena. Os que gostam das mesmas coisas. Os que têm simpatia pelas mesmas coisas. Então, quando nós olhamos para os nossos desafetos familiares, cuidado quando a gente olha com um olhar de desprezo ou de raiva. Porque se eles estão pertinho, próximo, nós estamos ligados por afinidades. Nossa, Alexandre, mas não é possível. Não é possível. Eu tenho nada a ver com meu irmão. Ele é um traste e eu sou uma boa pessoa. Será que ele é um traste e você é uma boa pessoa? Como é que era essa relação? Quantas existências nós temos? Quantos débitos nós temos? É a mesma história quando a gente conversa assim. Eu fico assustado quando a gente fala, se as pessoas procuram o trabalho de desobsessão, né? Ai, pelo amor de Deus, tira esse espírito de perto de mim, porque ele é o meu obsessor e ele não deixa a minha vida andar. Você sabe o que na maioria das vezes também não podemos generalizar, mas na maioria das vezes é alguém que está vindo cobrar uma coisa que ele acredita que nós fizemos de equivocado para ele. Ninguém vem perturbar ninguém à toa, principalmente na realidade espiritual, onde ele já poderia estar andando. Ele realmente acha que nós temos débitos sérios. Então, cuidado quando nós fazemos esse tipo de comentário,
Principalmente quando nós pensamos nisso que eu falei agora. Da família são espíritos simpáticos, são espíritos afins. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Santo Agostinho. Vocês viram que eu gosto desse tal de Santo Agostinho, né? Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então, de novo, o que ele está falando? Os espíritos que se aproximam são os que gostam, ou que gostaram, ou que têm uma afinidade muito grande em um monte de coisa. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Isso aqui, gente, nós precisamos... E aí começa a ficar mais difícil de nós entendermos, ou deveria ficar mais fácil, mas ainda... Então, quer dizer que a família verdadeira, que a vida, que a família real, a família verdadeira, nem sempre são os que estão simplesmente ligados pelos laços consanguíneos. Olha o que ele fala logo depois. Ó. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. Então, aquele filho, aquele irmão que dá trabalho, que é mais difícil de lidar, não veio à toa, não caiu de paraquedas, não foi colocado ali ao acaso. Ele veio e olha o que ele fala, mas como lhes cumpre trabalhar apenas, não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, melhores moralmente, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns a outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí serve de provação. Nossa, agora vai ter um monte de gente que vai erguer a mão e falar, entendi, agora sim, então eu sou isso daí e tal. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Alguém aqui tem na família, ou tem alguém próximo, amigo, conhecido, muito íntimo, que não dá, que não passa, não desce? Alguém tem? Esse é o exemplo que ele está dando. Esse é o exemplo que ele está dando. Que é o que não dá. Olha, traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que serve de provação. Só que é prova. Um monte de gente pensou em sogra. Não sei por quê, né? Um monte de gente pensou em sogra. Mas não é só sogra, nós temos isso, gente. Quantas famílias que nós conhecemos que nós achamos absurdo, achamos estranhíssimo, o pai que não suporta o filho que não suporta o pai. Isso desde pequeno. Tem uma repulsa, tem um absurdo. Você percebe no olhar. São esses casos. São esses casos. Na 209, juro que nós estamos caminhando para o final, Paulinho. Não está, não, mas vai ter que acabar, né? 209. Por que pais bons e virtuosos geram, às vezes, filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Olha a pergunta de Kardec, que pancada. Por que pais bons e virtuosos geram, às vezes, filhos de natureza perversa? E aí ele arruma, eu acho que ele piora, mas melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho. Lembra tudo isso que nós conversamos? Vai falar da simpatia, da sintonia, mas ele faz uma pergunta agora super interessante, a segunda parte da pergunta.
Melhor dizendo, porque as qualidades dos pais que nem sempre atraem por simpatia, vocês falaram para mim que é por simpatia, por afinidade, um bom espírito para animar esse meu filho. Olha a resposta dos espíritos para nós levarmos a semana inteira tentando entender, refletindo. Um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor. E muitas vezes Deus lhes concede isso. Olha, eu fico encantado com essas respostas. Olha o tamanho da grandiosidade do amor do Pai, principalmente todos iguais, mas olha o cuidado com esse que está perdido, que não está conseguindo evoluir, que não está conseguindo andar. Um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos os orientem a um caminho melhor. E muitas vezes Deus lhe concede isso. E que agora vai fechar a conversa para a gente tentar explicar, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Quer que eu repita para a gente guardar? Está lá no capítulo 14 também. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois. Aqui vai um questionamento, gente, super simples, que vocês devem ter escutado de muitas pessoas, principalmente quem não é espírita ou quem questiona a nossa doutrina, no seguinte sentido: nossa, mas quando desencarna é uma bagunça. Quantos pais que eu vou encontrar na espiritualidade? Quantas mães eu vou encontrar na espiritualidade? Quantos filhos que eu tive nessas, que nem vocês dizem, que tem centenas de encarnações? A hora que eu desencarnar, quem que eu vou chamar de mãe? Quem que eu vou chamar de pai? Quem que eu vou chamar de irmão? Quer que eu volte o primeiro slide da frase de Jesus, que muitas vezes mal interpretada e sem o entendimento do amor do Cristo, jamais teria falado aquilo para diminuir a importância de Maria ou qualquer coisa do tipo? Está aí a explicação. Quem são os meus irmãos? Quem são os meus pais? Os que fazem a vontade do seu, do nosso Pai. Esses são os meus irmãos. Esses são os meus pais. Nossa, mas você não respondeu nada, Alexandre. Você rodeou, só para encher linguiça e falou que está lá naquela primeira frase. Não. O que nós temos ainda é a dificuldade de enxergar com os olhos da matéria. Nós ainda enxergamos o pai, a mãe e o irmão do laço consanguíneo. Ou que não seja consanguíneo, mas que tenha sido criado como pai, como mãe, como filho e como irmãos. Quando nós entendemos de verdade que são espíritos afins e que os laços que foram criados de amor não são rompidos pelo desencarne de um ou de outro, muito pelo contrário, muitas das vezes se fortalecem nesse momento. Por quê? Porque eu não tenho mais o corpo da matéria. Meu pai desencarnou, ele não tem mais a carapaça, não tem mais esse corpo pesado, doente. E o laço de amor, como é que faz? Continua? Claro, talvez maior, porque agora ele está vendo com outros olhos, está vendo com o olho, tá vendo com o olho do espírito, está vendo com a alma, está vendo com a essência que nós somos, e não mais com o olhar da matéria, que tinha ciúme da minha mãe, tinha ciúme dos filhos. Hoje, Deus queira, depois de um mês, que já está enxergando com o olhar espírita. Não espírita da doutrina espírita, mas com o olhar do espírito, que ama muito mais do que a matéria, que vai muito além da matéria, que eu consigo entender que aquele filho, que o Alexandre, não era meu. Ele já foi da Maria, ele já foi do José, ele já foi do Antônio, ele já foi, às vezes, meu pai, ele já foi meu irmão, ele já foi desafeto.
ele foi várias outras coisas. E o que importa? Foram os laços de amor que realmente foram construídos. Então, simples assim, olha que beleza, então não é mais, não é o laço consanguíneo que faz esse amor? Claro que não. Por quê? Porque senão nós não veríamos famílias destruídas, arrebentadas, destroçadas emocionalmente e moralmente, porque se fossem só os laços consanguíneos que fizessem com que o amor fosse o que determinaria essa ligação, nós não teríamos problemas familiares. Enquanto nós temos como muita gente citou, muitos outros exemplos de pessoas que têm uma afinidade e um amor pelo outro que transcende o laço consanguíneo. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Também, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês está no Evangelho do Espírito, não é nenhuma frase do Alexandre, tá? Esse também está no capítulo 14. Podem, então, atrair-se, buscar e se sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Por que ele fala isso? Qual a afirmação que ele está falando aqui? Que nós temos como justificar isso e saber que isso vai ser resolvido como? Várias oportunidades. Porque senão, como é que eu faria para reatar com um irmão que eu briguei, a minha vida, eu rompi? Nós tivemos um problema, normalmente não tem mais isso, né, gente? Eu vou dar um exemplo que normalmente não acontece. Mas nós rompemos, eu e o irmão, por problema financeiro. Não que isso aconteça, né? Eu estou supondo uma coisa que hoje em dia a gente já não vê mais. Mas vamos supor que dois irmãos rompam por problema financeiro. Se nós não tivéssemos a pluralidade das existências, se nós não tivéssemos a certeza da reencarnação como lei natural, como é que eu resolvo isso? Como é que eu volto a ter um elo de amor com esse meu irmão, com esse espírito que veio para tentar reatar alguma coisa? Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais, pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já nessa existência. Para encerrar, gente, falei para vocês que era o primeiro item lá, foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, é simples se nós quisermos olhar com os olhos do que a doutrina já nos dá de condições para entender. Quando nós conseguimos, quando nós tentamos, pelo menos, nos despir, ou queremos enxergar um pouquinho além da matéria, isso fica muito mais fácil. Isso é sempre muito mais tranquilo. Por quê? Aquilo que eu dei um exemplo agora há pouquinho, que eu sempre dou os exemplos do que eu vivo, do que eu passo, que é exatamente isso. Com certeza, na espiritualidade, o meu pai e a minha mãe hoje olham, espero eu que já tenha essa consciência, de olhar para os filhos que estavam na matéria, de que o pai confiou para que eles fossem os pais nessa existência, que hoje eles consigam já olhar para os 4 filhos, para os 8 netos, com um olhar não de posse, e não de laço consanguíneo, e não de laço material, mas sim com o olhar de quem ama de verdade, de que o desencarne, de que a matéria, do que o filho, a nora, o neto, nada mais são do que espíritos que conviveram para tentar aprender a se amar. Muitos conseguiram, alguns mais, outros nem tanto, e alguns, às vezes, não conseguiram chegar nesse ponto de aprender a amar aqui. Nossa, que difícil. Mas sabe qual que é a boa notícia?
nós vamos ter outras oportunidades. Tomara que aproveitemos agora. Tomara que consigamos criar laços afetivos verdadeiros e consigamos criar a família espiritual cada vez maior e com muito mais amor em relação ao que nós devemos criar. É o que o Pai espera de nós. É o que o Mestre veio tentar nos dizer em todos os exemplos que ele deu. Todas as passagens que nós vemos no Evangelho, que nós citamos, que nós estudamos, todas invariavelmente nos fala disso, de que nós estamos aqui para aprender a amar. Como? Amando o próximo como a ti mesmo. E meu Pai, acima de tudo. Gente, obrigado, desculpem ter passado 3 minutinhos, acho que o Paulinho agora vai voltar. Estamos aqui. Ale, pode fazer suas considerações, eu só entrei aqui só para... Depois tem uns comentários aqui que eu vou entregar um pessoal aqui, andou falando umas coisas aqui. A Ana falou que você tem a melhor sogra do mundo. Tá. Eu não vou discordar, né, ao vivo. Ao vivo é complicado. Não tem muito que discordar, tem uma, tem que ser melhor, né? Não tem jeito. A Madalena estava entregando a sogra dela e o pessoal tocou no assunto sogra, o pessoal falou sogra, os caras começam a se entregar. Não, eu acho maldade, cara, porque minha sogra é um amor de pessoa, é uma segunda mãe. Eu sempre digo, viu, Paulo, essa brincadeira com sogra é brincadeira realmente, porque eu falo assim, eu gosto tanto de sogra, que eu sempre gostei muito da sogra da Ana. Muito. Nunca tive problema com sogra. Mesma coisa. Alexandre, muito importante esse tema, né? Laços de família. A pandemia veio para nos mostrar o quanto é importante a família para nós. Tem até uma amiga, não sei em qual página ela está, se é na do Espiritismo Brasil, ela até está relatando que acho que o companheiro dela desencarnou através do suicídio e ela pede alguma palavra aí para acalentar seu coração. Minha amiga, em ambas as páginas, em todas as páginas, nós temos a opção do atendimento fraterno, caso você queira conversar, o pessoal dos Amigos do Bem, vai lá na página deles, tem a Ana, o Alê também. Nossa equipe, a gente está reorganizando a casa aqui. A partir da semana que vem nós também teremos um grupo. Hoje a gente tem uma pessoa anotando os pedidos de prece, anotando as questões. Mas, minha amiga, tenha certeza que nós estamos em posições, no momento, transitórias. Um dia nós reencontraremos todas essas pessoas que, às vezes, partem antes de nós, não é, Ale? E o laço... Sabrina, né? Sabrina, eu vi o comentário. Sabrina, Sabrina, assim, você está falando alguma palavra para mim? Acho que o Paulinho já te falou. É difícil, principalmente, né, no suicídio, que acaba nos tocando mais. Não sei se a preocupação é essa, Sabrina, aí, se eu vou tocar no assunto que talvez te console. Eu sempre digo, nós passamos setembro falando muito disso, em todas as palestras, em muitas conversas, e acho que nós temos que falar mais. Mas, primeiro, filho igual. E como eu disse durante a palestra, talvez esteja tendo um carinho e um olhar mais carinhoso e com mais atenção do Pai e da espiritualidade do que a gente imagina. Nos plantaram na cabeça, né? Todos nós viemos com certeza de bagagens de outras crenças, de outras denominações religiosas, onde isso nos trazia uma relação de inferno, de sofrimento. E esqueça isso, né? Ele é irmão, filho, tanto quanto qualquer outro. Situação, atitude difícil, equivocada, mas a palavra é a seguinte, o Paulinho está falando para você, faça suas orações, chegue até ele como um bálsamo absurdo. Então, essa é a palavra que eu acho que nós podemos dar. E tem os atendimentos, o Paulinho falou, muita gente colocando o telefone de atendimento fraterno, se quiser conversar, bater papo, o atendimento está para isso. E não desanime, né, Léo? O importante é isso. Eu sei que é difícil enfrentar, dói muitas vezes, né? Nós estamos falando de família, são pessoas que temos a afinidade, mas não desanime, não. Talvez para aqueles que partem para o lado de lá, como a gente costuma brincar, a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar sempre buscar ficar bem para que eles também possam seguir a sua vida espiritual e lá na frente, bem lá na frente,
a gente se reencontra, não é? Ale, agradeço demais, cara. Eu fico aqui nos bastidores ouvindo e eu me divirto sempre. O Ale é direto em suas colocações. Eu acho fantástico que a doutrina ela tem essa característica, né, de dar as respostas e as respostas muitas vezes são diretas, é que a gente que faz de conta que não são. O importante da doutrina é isso, pessoal. A Ale trouxe, tudo que o Ale trouxe está em Allan Kardec. Está na codificação, na nossa codificação, e nós mantemos os nossos trabalhos online, como a Ale falou no começo, justamente para que a divulgação da doutrina espírita não cesse. Podem fechar a casa espírita, pode fechar a parte física nossa, mas a doutrina ela vai continuar chegando de um jeito ou de outro, né, Ale? Hoje nós temos aqui, estamos na reta final, estamos aqui com 150 pessoas, dividido em 3 páginas, 3 grupos diferentes de pessoas. Tem o grupo da Ale, o grupo de Artina e o grupo do Espiritismo Brasil, que tem uma amplitude maior. E é muito importante, pessoal, a gente sempre compartilhar a transmissão, sempre estar apoiando uma outra casa, que nem o Ale está lá, às vezes, na terça, eu estou aqui na segunda, a gente compartilha, a gente participa, nem que for para a gente entrar ali, às vezes a gente está fazendo outra coisa, entra ali só para falar um oi, para estar incentivando esse trabalho, porque a gente estuda, a gente faz para trazer para vocês aqui sempre o melhor conteúdo e a doutrina da forma mais simples possível. Então, Ale, agradeço de coração sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, trazendo esse estudo tão profundo sobre a família e que possamos entender e pôr em prática, né, que é o principal. Então, pessoal, para a gente, Ale, suas considerações finais aí. Não, Paulinho, primeiro agradecer o convite, né, aquilo que eu falei no começo, vou reiterar, às vezes muita gente não estava no começo. Eu sempre falo isso, Paulinho, eu tenho falado isso muito nas nossas palestras, no estudo, e às vezes as pessoas falam, não precisa ficar falando, parece que está... Mas não, eu gosto muito de enfatizar de que não apareceu o Moacir Fernandes na internet porque a pandemia, ou porque não sei quem fazia, o outro fazia, nós começamos a fazer, não. São trabalhos que já vem vindo, eu sempre cito, vou continuar citando, gente. O Moacir Fernandes faz esse trabalho há muito tempo, Tavinho lá em Congaí demorou, começou o trabalho, já faz muito antes da pandemia, Casa de Fraternidade de Araraquara, muita gente, pessoal de Cafelândia começou a fazer há um bom tempo, muito antes de pandemia. Quer dizer, e são trabalhos que prezam e se prestam a realmente tentar divulgar a doutrina espírita de forma séria, sem bobagem, sem colocar coisas que não sejam doutrinárias, enfim. Então, quando a gente fala isso, Paulinho, eu sempre comento mesmo nas nossas transmissões, você já viu isso algumas vezes, o Sérgio, isso tem muita gente, eu não vou lembrar de todo mundo, e vocês juntos. Porque senão muita gente, você sabe disso, que começou a fazer transmissão no meio da pandemia, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, e aí os caras largam no meio do negócio, param a transmissão, ninguém sabendo por que não está tendo. Quer dizer, não, são mais de 3 anos que eu sei que vocês fazem transmissão aí, toda segunda-feira nós sabemos qual que é a dificuldade, nós sentimos na pele o quanto é difícil ter o compromisso de estar sempre colocando alguma coisa, convidando o palestrante para estar fazendo, enfim. Então, eu gosto muito mesmo, gente, e quem escuta muitas vezes, não é uma questão de ser repetitivo, eu gosto muito, porque eu acho que nós temos que valorizar esses trabalhos que estão sendo feitos há muito tempo, com base, com preocupação doutrinária, com cuidado com quem está participando da página. Então, é nesse sentido que a gente sempre fala. E agradecer, Paulinho, mais uma vez o convite. Falei no começo que tenho um carinho muito grande pelo Moacir Fernandes, sempre fomos muito bem recebidos quando estivemos aí, e tomara que logo a gente esteja presencialmente fazendo palestra junto, né? Com certeza, Ale. Faz falta o abraço, o carinho, os bate-papos, pós e antes palestras, mas, pessoal, estamos aí na atividade, como diz no popular. Então, para a gente ir encerrando o nosso trabalho, eu vou convidar todos para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos mais uma vez fechar nossos olhos por um instante. Vamos elevar os nossos pensamentos ao querido Mestre de Jesus, a espiritualidade maior,
e agradecer por essa oportunidade. Agradecer por mais uma vez que a doutrina pôde tocar os nossos corações, que pudemos trazer para todos uma instrução útil para as nossas vidas e que possamos, acima de tudo, ter a capacidade de filtrar, sintetizar e pôr em prática aquilo que a gente aprende com tantas palestras aqui disponíveis. Pedimos também a espiritualidade maior, ao querido Mestre Jesus, que esteja sempre ao nosso lado nos momentos mais difíceis e quando o desânimo insistir em bater a nossa porta, que a gente lembre que todas as dificuldades são passageiras e que dentro de nós há a capacidade de superarmos todas as adversidades. Afinal, somos espíritos eternos, espíritos que não sofrem qualquer dano, apenas evoluem. Nós somos criados para a felicidade, que jamais nos esqueçamos disso. E que tenhamos sempre aquelas ferramentas que eu sempre insisto em pedir: coragem, paciência, resignação. Pois tendo isso em nossas mãos, com certeza a caminhada será mais leve e com certeza, muito breve, encontraremos o que buscamos, que é a nossa felicidade na forma mais plena possível. E por fim, agradecemos que tenhamos sempre a capacidade de termos oportunidades como essa. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então é isso aí. Agradecemos muito a todos, a presença de todos, o pessoal das 3 páginas, o pessoal lá do Amigos do Bem, que eu já conheço, a Cássio, a Madalena, o pessoal que está sempre comentando. É muito bacana isso, né? A gente vai criando vínculo com o pessoal das páginas. Então, pessoal, um grande abraço a todos. Ale, nós ficamos aqui depois nos bastidores trocando uma ideia. Eu vou jogar uma música só para o pessoal ir saindo, né? Para a gente não cortar o pessoal de uma vez. E a gente segue aqui. Pessoal, um grande abraço a vocês. Segunda-feira que vem estamos aqui. Ale, quais são os dias de atividade aí na sua página? Amanhã nós temos a palestra, às 20, com o Mauro Lusitano, de Itápolis, e na quarta estudo. Quinta nós não temos atividade. Na sexta, quem tiver oportunidade, na sexta passada, nós tivemos com a Kátia falando de mediunidade. Vamos continuar o assunto com o Edson Figueiredo, um grande estudioso. Nós vamos tratar desse assunto, continuar falando de mediunidade na sexta-feira. Olha aí, pessoal, que bacana isso. Então, quem puder, vai lá, Centro Espírita Amigos do Bem Pederneiras, curta a página, tem um canal no YouTube também, corre lá, se inscreva, porque é muito importante a gente fortalecer essas casas que trazem conteúdo de qualidade. Então, aqui, pessoal, uma boa noite a todos, uma boa noite a Lê, uma boa noite a todos que compartilharam, e até a próxima segunda-feira. Abraço, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a
a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.